Sejam todos bem-vindos, obrigada por esperarem e vamos seguir. Estávamos comentando quanto esse assunto é importante, equipamentos, e o quanto as pessoas nos procuram para falar sobre isso. Porque dúvida tem de monte, em todos os grupos de WhatsApp, no meu privado bomba praticamente todos os dias. E as perguntas são inúmeras, mas a pergunta que mais sai é: professora, eu preciso ter um home care odontológico? E esse home care odontológico entendam como: professora, eu preciso ter um equipamento odontológico para fazer odontologia domiciliar e hospitalar também? Essa é a perguntinha chave. Depois dessa primeira pergunta vem a segunda. Professora, qual é o equipamento que eu preciso ter? Qual é o melhor equipamento? O que é que a senhora sugere? E aí a pessoa vem com a pergunta e eu devolvo mais um monte de perguntas. Peraí, calma, depende. Quem é você? Onde você está? Aí vem várias perguntas que a gente vai discutir aqui. Porque, na verdade, a resposta vai depender, a minha resposta vai depender das respostas de quem está com essa dúvida. E tem mais, gente. Muitas vezes, essas pessoas não trazem a primeira pergunta, já pulam para a segunda. Ou seja, para elas já é uma certeza tão grande de que elas precisam de equipamento, que elas precisam de um home care odontológico, que elas nem perguntam: professora, eu preciso de um equipamento para começar a OD? Nem pergunta, porque para ela já é óbvio que precisa. E aí já pula para a segunda pergunta, que é: qual equipamento que eu preciso ter? Isso é o que acontece. Então, essas dúvidas, como eu falei, vêm nos grupos de WhatsApp, vem por ligação. Professora, posso lhe ligar? Me liga. Professora, eu tô numa dúvida danada. Eu sei não sei aonde, eu sei, tô numa dúvida, não sei se eu gasto mais, se eu gasto menos. Não é verdade? E é um assunto que também vem muito à tona quando a gente abre o grupo VIP. Nós temos grupos VIPs de WhatsApp com pessoas que se interessam sobre o tema, e lá a gente está sempre divulgando os eventos presenciais, os eventos online, os cursos, as lives, enfim, os momentos que a gente tem para conversar sobre odontologia domiciliar, odontologia hospitalar, o atendimento a pacientes com comprometimento sistêmico, saliva, esses assuntos que estão muito relacionados entre si. Os grupos VIP já estão compostos por quase 500 pessoas interessadas no assunto. Então, se você está aqui nos textinhos e não está no grupo VIP, já manda uma mensagem, já dá um oi aí: Carmen, essa Carmen Rabuca que vocês estão vendo aí, Carmen, eu não estou no grupo VIP, como eu faço? Ela pode passar para você o link ou dar um alô pra gente lá no Instagram, H3Odonto Ensino, que aí a gente manda para você também. É super simples, você já entra lá e tem acesso a todas as informações. Falando em cursos, em eventos, tem muita coisa acontecendo no momento. É bem verdade que quando a gente começou a divulgar esse assunto, a falar em live, a fazer curso, a estar em outras cidades, em outros estados falando sobre isso, pouca gente falava sobre o assunto e as pessoas foram se interessando aos poucos. Hoje o assunto está bombando, tem um monte de gente que já está estudando esse assunto, que já está sabendo muito, que já está fazendo live, que já está fazendo curso. Então aproveitem, porque a demanda está crescendo e juntamente com a demanda de pacientes, está aumentando também a demanda, vamos dizer assim, de pessoas oferecendo eventos, oferecendo conhecimento. Aproveitem para estudar bastante. Hoje a H3Odonto tem o curso online que está bombando, muita gente renovando o curso, porque realmente é um curso para você ter acesso toda hora. Então você está atendendo um paciente de prótese, você vai lá e procura uma informação sobre prótese naquele lugar específico do curso. Você quer uma informação sobre cuidados paliativos, você vai lá. Então o curso da gente, ele vai desde biossegurança, equipamentos, onde você vai ver inclusive os equipamentos propriamente ditos em vídeos, em fotos. Vão ver pessoas dando depoimentos, pessoas que já usam os equipamentos dando depoimento. Isso é bem legal e bem interessante. Vocês vão ver também módulos sobre cuidados paliativos, sobre exame bucal no leito, que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz em consultório, é totalmente diferente. Higiene e exame bucal no leito, já estão indo desde marketing, precificação, passando por toda a gestão. A parte legal, também uma pergunta que sai muito: professor, o que é que eu preciso para começar? Esses dias uma colega saiu de São Paulo para Blumenau, se eu não me engano,
foi morar lá. E aí ia recomeçar, professora, me lembre o que é que eu preciso. Eu passei para ela tudo bonitinho, ela já tinha assistido o curso, eu passei para ela só as informações enxutas, porque ela já sabia os detalhes, mas para ela relembrar o que é que ela precisava para a gente estar legal, para a gente estar bonitinho. Questão de ética, enfim, um curso completão, o online. O presencial, que aconteceu em janeiro aqui em Natal, vai acontecer de novo em setembro. E lá no presencial a gente tem a oportunidade de ver os nossos equipamentos, inclusive o nosso equipamento de nitroso, os nossos equipamentos motores. Então todos os equipamentos a gente demonstra, a gente mostra, bem como as nossas malas. Aí vem uma pergunta, professora, por que você não faz presencial fora de Natal? Pergunta muito comum, eu queria que fosse em São Paulo, eu queria que fosse no Rio. Gente, a gente já fez. A gente já esteve em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, fizemos aqui em Natal. E quando programávamos um em Brasília e outro em Salvador, veio a pandemia, a live, os cursos não aconteceram presenciais, passaram a ser online. E a gente decidiu que por agora, e pelo menos ainda por um bom tempo, os nossos cursos presenciais vão acontecer aqui em Natal. Por quê? Porque aqui a gente consegue a logística de levar vocês, alunos, para um local para atendimento. Então lá a gente consegue fazer um atendimento odontológico domiciliar nos pacientes, no tete-a-tete, ali a gente e vocês, discutindo os casos, aprendendo junto. Então vale a pena demais esse curso presencial. Espero que eu possa contar com vocês em breve por aqui. Então, diante de tudo isso, já que tem tanta coisa para falar sobre odontologia domiciliar, mas especificamente hoje sobre equipamentos, vamos iniciar falando, deixa eu abrir aqui para vocês vão conseguir ver aí uma planilhinha de Word, onde a gente vai colocar aqui alguns pontos específicos sobre equipamentos em odontologia domiciliar e hospitalar. Por que não dizer? Vamos trazer aqui alguns pontos importantes. Equipamento é bom? Gente, equipamento, se for bem escolhido, se for bem definido, esse aqui que me atende, equipamento é ótimo. Não, ele é maravilhoso. Equipamento é bom para muita coisa. Equipamento é bom para ergonomia. Equipamento é bom para... E aí vocês podem me ajudar aí nas informações. É bom para o marketing. Vamos anotando aqui? Vamos lá. Odontologia domiciliar. Equipamentos. Em OD. Primeira coisa. Por que é tão bom? Por que vale a pena? Por que a maioria das pessoas procuram ter? Vamos pensar comigo? Primeiro, ergonomia. Vai ajudar. Você ter um equipamento certamente vai ajudar na tua ergonomia, já que a odontologia domiciliar já não favorece muito a ergonomia. Esses dias eu estava atendendo uma paciente e a neta, que era fisioterapeuta, estava desesperada assistindo. Doutora, pelo amor de Deus! Infelizmente tem algumas situações que a gente precisa realmente passar. Por isso que eu falo que a gente tem que fortalecer a musculatura. Então, ergonomia é um dos pontos. Aí vocês vão me ajudando aí. Tem um outro ponto que é muito importante, que é o marketing. Por que não? Marketing é super importante, sim. Os equipamentos, na hora que você divulga que tem um equipamento, e esse equipamento é bonito, é legal, funciona, você monta ele todinho para atender ali, claro que vai ser importante para o seu marketing. E por que não? Qual o problema? Às vezes as pessoas têm alguns preconceitos com marketing, não tem problema nenhum a gente usar isso ao nosso favor. E aí vai favorecer também a produtividade, claro, você vai atender mais, você vai poder oferecer mais tipos de procedimentos. Vamos colocar aqui, ó, produtividade. Você vai produzir, produtividade. Você vai produzir mais. Vai ser ótimo, vai ser excelente. E qual é a maior consequência de uma boa produtividade? Custo, né? Que o custo, aliás, a palavra que a ideia, volta. A palavra aqui, ideal, não é nem custo. A palavra ideal aqui é lucro, né? Porque o custo vai continuar o mesmo, mas você vai produzir mais. Então, você vai lucrar mais. Então, é bom para o lucro do serviço, sim. Deixa eu ver aqui na minha colinha o que é que eu tenho mais. A imagem do profissional, que é o marketing, a gente já falou. A diferenciação no mercado, né? Você vai se diferenciar.
você vai ser diferente daquele outro serviço que atua na mesma área que você. Não tô vendo ninguém comentando aqui, me dando aí outras opções, né, do porquê que é tão bom, porquê que vale tão a pena ter equipamento. Mas eu tô ajudando aqui vocês por enquanto, mas eu quero vocês participando. Então, a diferenciação no mercado. Não tenham dúvida. Importantíssimo, tá? Então, é bom ter equipamento por vários motivos. E aí, claro, você vai conseguir oferecer uma maior variedade de procedimento. Imagina um paciente que você vai ter que usar broca, você vai precisar fazer um laser, você vai precisar fazer um raio-x e você tem esses equipamentos. Então, claro, uma maior variedade de procedimentos, né, que a gente vai conseguir oferecer para o nosso paciente. Agora eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, porque agora o que a gente vai listar aqui são exatamente os equipamentos. Não exatamente as marcas, mas os tipos. Por exemplo, laser, o equipamento de laser é um equipamento, o equipamento de raio-x é um equipamento, as cadeiras, os mochos, né, também são considerados equipamentos, o equipamento de nitroso, né, e o que vocês vão me ajudando aí? Vamos lá, deixa eu ir colocando aqui o fotóforo, né, então, quais são? Quais são? Vamos lá? Vou começar pelo fotóforo. Depois vou colocar aqui o equipamento propriamente dito, deixa eu ver como é que eu chamei ele aqui, equipo elétrico ou com compressor. Lembrando que esse compressor, ele pode ser separado do equipo. Existem muitos equipos onde você tem o equipo propriamente dito, são as peças de mão ali, né, os terminais, o sugador, a tríplice, e você pode ter um compressor separado. E alguns equipamentos, eles são acoplados com o compressor e outros são elétricos, né? Então, nesse equipo elétrico ou com compressor, o que é que a gente vai ter aqui? Terminais de alta rotação, sugador, né? E esse sugador às vezes é muito bom, né? Às vezes ele é a vácuo, é top, e outros são mais simples, que atendem muito bem para uma saliva, por exemplo, mas para o sangue, né, para secreção, pode ali complicar. Mas o sugador, ele está presente na maioria dos equipamentos. Eu tenho também a seringa tríplice, não é verdade? Com a ajuda de vocês aí, ver se vocês me ajudam, viu? Ah, uma coisa importante, gente. Quando a gente fala desses terminais de alta rotação, vou botar até a alta. Deixa eu acrescentar aqui. Aqui, ó. Alta e baixa rotação. E aqui a gente tem alguns equipamentos que tem a ponta específica para alta, outra ponta específica para baixa. Às vezes tem duas para alta e uma para baixa. E às vezes tem só uma saída, um terminal, onde você consegue adaptar a alta e a baixa. Só que aí a alta tem que ser através de um contra-ângulo multiplicador, 1/5, que a gente usa. É um equipamentozinho que lembra muito lá a nossa baixa rotação propriamente dita, né? Que a gente usa para fazer profilaxia, para fazer polimento, enfim. Só que como ela está multiplicada, a gente vai usar como alta rotação. E também você pode colocar ali a peça reta para fazer trabalhos de prótese, né? Que é considerado também aí a baixa rotação. Muito bem, então terminais de alta e baixa rotação, sugador, seringa tríplice, vamos descer aqui. E lembrando que alguns equipamentos ainda vão vir, olha aí, que aí é top, quando vem, quando é bom, é top demais. Ele pode vir com o equipamento fotopolimerizador e ultrassom, certo? Vou botar assim, ó, pode vir, para não ter erro, pode vir com fotopolimerizador e pode vir com ultrassom. Olha só, e nessa, colocou aqui, importante para dar segurança ao paciente, verdade, né? Uma aspiração eficiente, e assim, poxa, aquela coisa, né? E nessa, tipo, elas levam a sério, né? Esse serviço é sério, eles se preocuparam em ter um equipamento, então traz realmente uma segurança, não é só o marketing, mas traz uma segurança, muito bem colocado. Nesse terminal, podemos usar o ultrassom, qual você indica?
Swelling, sim. Existe aquele ultrassom, o Borden, que você consegue adaptar quando você consegue adaptar a alta rotação. Porque a entrada desse tipo de ultrassom é a mesma da entrada da alta rotação. Então, sendo a entrada da alta rotação possível, também vai ser para o ultrassom do tipo Borden. O ultrassom portátil, aqueles, né, que normalmente são quadradinhos, mas hoje em dia existem muitos leves, compactos, muito bons, né, com o motor propriamente dito muito bom. Aí não, é um equipamento à parte, você pode ter o ultrassom à parte. Nós, particularmente, da H3 Odonto, temos o ultrassom à parte, separado. Usamos durante algum tempo, há muitos anos, há mais de 10 anos, lá em 2013, 12, a gente chegou a usar o Borden no equipamento que a gente tinha. Ele adaptava e funcionava. Mas aí ele parou de funcionar muito bem. Funcionava às vezes no consultório, mas não funcionava no equipamento do domicílio. E aí foi quando a gente entendeu que a gente precisava ter um outro equipamento. E a gente comprou esse pequenininho, que tá numa faixa talvez aí de 3 e pouco. Muita gente tá comprando, por quê? Porque na odontologia domiciliar tem muito paciente que tá sem receber atendimento há muito tempo. E esses pacientes que estão sem receber atendimento há muito tempo, muito comumente, estão cheios de cálculo. Então a gente pega muitos aqueles tartaromas, né? O pessoal fala, muito cálculo, então a gente vai no ultrassom. Lembrando, claro, que o ultrassom tem suas limitações para os nossos pacientes, porque muitos pacientes broncoaspiram com facilidade, e aí tem a questão da refrigeração, aquela água na boca, por mais que o sugador seja bom, às vezes pode provocar uma broncoaspiração e uma complicação pulmonar, mas ainda assim é um equipamento que vale a pena comprar. Claro, não é o essencial logo para começar, para a maioria dos serviços, tá? Mas é um equipamento que vale a pena sim. Ok? Então paramos aqui no fotopolimerizador e no ultrassom dentro do equipamento elétrico ou do equipo elétrico ou com compressor. E alguém deve estar pensando aí, professora, e o micromotor de bancada? Né? Que existem hoje um monte de marca, né? O micromotor de bancada. Todo mundo sabe do que é que eu tô falando? Um equipamentozinho pequenininho que vem só com um terminal e que nesse terminal você consegue adaptar para usar a baixa rotação. Então você faz aí profilaxia, você faz aí polimento, você consegue adaptar a peça reta, você vai fazer aí trabalhos de prótese e você consegue adaptar o micromotor multiplicador 1/5 para você usar com alta rotação. Desvantagem: não tem refrigeração interna, então não tem aquele, sabe aquele tubinho que a água sai ali na hora? Você precisa irrigar externamente, com seringa, com soro, enfim. Então existe essa desvantagem. Mas muita gente, especialmente quem está começando, mas existem alguns serviços já, antigões, que se acostumaram a usar esse tipo de equipamento e usam até hoje. Hoje um equipamento desse está na faixa de 800 e pouco, 900 e pouco, enquanto os equipamentos mais topzões, essa palavra foi boa, né? Você encontra aí de 7 até 30 e poucos mil, né? Então, às vezes a pessoa não quer gastar tanto, tem um auxiliar com ele, que pode irrigar, já se acostumou, a logística é viável. Então tem essa possibilidade aí do micromotor de bancada. Então vamos escrever aqui um terminal apenas, mas você pode usar aí baixa e alta. Lembrando que a alta, esta, com motor multiplicador, né? Que mais? Micromotor apresenta um menor custo, então bem mais barato. Bem mais barato do que aqueles equipamentos que a gente quer comprar sempre, né? Que é massa, que é top, mas que às vezes não é viável. E aí a gente tem, depois do micromotor de bancada, o próprio aspirador. Porque o equipamento, ele vem com aspirador, né? O equipamento elétrico ou com compressor, pelo menos a maioria deles, vem com sugador. Mas você pode comprar um sugador separado, especialmente se você optar pelo micromotor de bancada, porque o micromotor de bancada não tem sugador. O micromotor de bancada é só o terminal, tá? Para você usar lá a alta e a baixa.
somente. Então, quem vai usar precisa de um sugador. Aquele colega que eu comentei com vocês, aqueles serviços que já existem há muito tempo, ou que estão começando, que optaram por usar o micromotor de bancada, eles têm um sugador separado. E aí existem os sugadores mais simples, sugador, aspirador mais simples, e existem os mais complexos. Então, vamos colocar aqui, aspirador. Também é um equipamento. Então, mais simples, com menor potência. E os mais potentes, a vácuo. Depois vocês querem essa colinha? Passo para vocês. Muito bem. Então, os mais simples com menor potência e o a vácuo. Alguém deve estar se perguntando aí se a gente não vai falar sobre o laser. O equipamento de laser que está tão em alta, que todo mundo fala. Hoje em dia, os meus alunos, minha gente, eles se formam e já estão comprando laser, porque o laser realmente é bom para muita coisa. Eu acho que o dentista que puder ter o laser, no consultório mesmo, no domicílio e hospital nem se fala, é muito vantajoso. Manda no grupo VIP, a outra já tá falando aqui. Vou colocar essa colinha lá no grupo VIP. Então, quem tá no VIP não vai. Quem não está, não vai receber, tá? Então, lá lembrando, né? Quem não tá no VIP ainda, manda uma mensagem. Pode ser lá no nosso Insta. Pode ser aqui também. A Carmen vai achar vocês em algum lugar e vai mandar o link do VIP pra gente mandar essa colinha pra vocês. Vamos falar do laser, Suelen? Fala do laser. Vamos falar do laser. Laser, gente, diversas marcas, todas muito boas, né? Eu tenho meu xodó, mas outras pessoas têm os seus e não importa. O que importa é qual é a real importância de a gente ter um laser na odontologia domiciliar. E aí vem uma pergunta que é chave. Quais são os procedimentos que eu atendo? Quem são os pacientes que eu atendo? Quem é meu público-alvo? A gente tem alguns alunos, me vem à cabeça agora muito fortemente a Jaqueline, que trabalha muito com pacientes oncológicos. Então, a gente tem alguns alunos que trabalham praticamente só com pacientes oncológicos, ou trabalham muito com pacientes oncológicos. E todo mundo sabe que pacientes oncológicos fazem muita o quê? Mucosite. Então, ela precisa ter um laser. Talvez para ela seja mais importante ter um laser do que ter um equipamento completão. Um laser e um Beltec atendem bem a ela. Vai usar o Beltec para tirar, para fazer parar uma aresta ou outra, baular um dente que está machucando a mucosa, que está desfavorecendo a cicatrização da mucosite, e vai ter o laser para prevenir e tratar a mucosite. Então, o equipamento de laser terapia, deixa eu colocar aqui, ó, equipamento de laser terapia. O equipamento de laser terapia acaba sendo muito importante para pacientes oncológicos, mas não só oncológicos. A gente sabe que mucosite não ocorre totalmente ou não ocorre apenas em pacientes oncológicos, pode acontecer em vários outros também, mas especialmente oncológicos, então tem que ter tratamento de laser terapia. Mas eu preciso lembrar a vocês que o laser não é só para mucosite. O laser ele vai ser usado para hipersensibilidade, para parestesias, gente, para um monte de coisa. Quem já fez curso de laser aí sabe o quanto ele é útil e assim, multiuso. Ele realmente serve para um monte de coisa. No domicílio, talvez a principal função dele, no hospital também, a principal função dele seja na cicatrização de feridas. E aí eu me refiro à mucosite, me refiro aos traumas. Quem faz hospitalar aqui já viu muito aqueles lábios super machucados, super feridos pelo trauma do tubo, às vezes pela ventilação não invasiva, por uma simples máscara, aquele ar ressecando, o paciente faz muitas feridas e o laser é muito bem-vindo. Mas também não só isso, a gente usa muito laser associado a outros procedimentos. Hoje eu, Diana, que sou a responsável pelos procedimentos cirúrgicos da H3 Odonto, uso o laser sempre após qualquer procedimento cirúrgico. Imediatamente e às vezes no dia seguinte. Para quê?
para auxiliar a cicatrização. Mas, professora, eu tenho que voltar no dia seguinte para fazer o laser. Se fosse no consultório que o paciente chega e já entra, e entre um paciente e outro, no instante eu faço, mas eu tenho que ir à casa do paciente para fazer outro laser. Sim, mas você vai cobrar por isso. É um outro momento, é uma outra ida, não tem problema nenhum, é justo, né? É super justo, é real, tem que acontecer. Tá? Então, pacientes oncológicos é um ponto sim, mas eu preciso lembrar que é muito utilizado, vamos colocar aqui, é muito utilizado como parte de procedimentos. Muita gente usa antes de fazer uma limpeza, uma profilaxia, uma raspagem periodontal. Então, como eu disse, ele é mil e uma utilidades. Se lembrem sempre, depende muito do teu público-alvo. Quem é que você vai atender? O que é que você vai mais fazer? Professora, meu foco é atender pessoas que estão em casa, idosos principalmente, né? Pessoas mais velhas, terminais, que estão com a boca muito ressecada, fazendo ferida. Então, sim, o laser, sem sombra de dúvidas, vai ser muito importante. Tá bem? Muito bem. Deixa eu ver aqui se Suelen ficou satisfeita com a minha informação. Sim, a gente usa o vermelho, o infravermelho. Bom, aí vai depender das indicações. Cada procedimento, enfim, depende do que você quer, do seu objetivo, o vermelho e o infravermelho, cada um tem a sua indicação. A H3 Odonto ainda não tem curso de laser, apesar de a gente estar sempre falando sobre a importância do laser, da laser terapia para esses pacientes. Boa noite, Renatinha. Seja bem-vinda. Vamos falar agora do fotopolimerizador. Gente, fotopolimerizador, eu acho que talvez aqui tem muita gente que sabe muito mais do que eu sobre isso. Pessoas que fazem muita dentística, que fazem muitas restaurações em consultório. A gente sabe que existe aqueles topzão, né? Os equipamentos muito bons. Existem os mais simples. Eu acho que talvez não seja essencial a gente ter um muito bom para domiciliar. Um bom, sim, sempre, nunca trabalhar com uma coisa fraca, né? Mas um bom, sim, sempre. Mas lembrando que o equipamento de fotopolimerização, ele pode vir acoplado ao equipamento. Então, tem alguns equipamentos que ele vem com o fotopolimerizador, assim como o ultrassom. Lembram? Eu já tinha falado isso para vocês. Então, vou colocar aqui, fotopolimerizador, tá? Seria um outro equipamento que também, eu não faço dentística, eu nem tenho motor. Então, para que você quer um fotopolimerizador? Talvez uma situação muito específica, pega com alguém, pega do consultório, né? Enfim, tá? Mas avaliar isso direitinho. Vou colocar aqui juntinho dele o ultrassom, porque são justamente os dois que podem vir acoplados em alguns equipamentos, a gente já comentou sobre isso, e que a gente pode também comprar separado, tá? Então, fotopolimerizador e ultrassom. Eita, agora vou escrever aqui, equipamento de radiografias intrabucais, Jesus Cristo. A gente vê demais nos grupos, estou pensando, mas estou na dúvida, não sei o que faço, compro, não compro. Algumas pessoas, ai meu Deus, eu vi um equipamento importado, mas não está registrado na Anvisa, não está registrado, não pode usar. Não é verdade? Não pode, não deve usar. Então a gente tem que comprar aqui mesmo. Tem uns que são muito bons, acabam ficando mais salgadinhos. E aí é avaliar realmente quanto que você tem para investir. Certamente, para a maioria das pessoas, não é um equipamento para ser comprado de cara. Não é a primeira coisa a se pensar. Talvez a primeira coisa, para muita gente, seja o próprio motor. Mais simples ou mais complexo, mais completo. Mas o motor... O equipamento de raio-x, ele vem lá na frente, né? Variando aí num custo de 12, 16, até às vezes perto de 20 mil. Quem for trabalhar com um sensor, triplica esse valor, ou duplica se for comprar um sensor. Hoje nós temos na H3 Odonto o equipamento de raio-x e o sensor. Nós trabalhamos com os dois, mas não foi de uma hora para outra. A H3 Odonto está no mercado desde 2007. Então não dá para comparar com alguém que está começando agora. Então a gente está desde 2007, nós compramos o equipamento eu acho que em 2016, 17, e o sensor a gente comprou faz um ano e pouco, talvez um pouquinho mais, tá? Então não é bem assim, eu vou logo providenciar, eu tenho que conseguir, vou pegar um empréstimo. Existem algumas cidades, e aí quem souber aqui já pode colocar aqui
nas letrinhas, existem algumas cidades onde as pessoas alugam o equipamento. Olha que legal. Então, existem alguns serviços que existem em algumas cidades que você vai lá, você aluga o equipamento, o sensor, o computador, e aí você usa o dia inteiro, você pode agendar os seus pacientes para aquele, né, que vão precisar para aquele dia, para fazer as radiografias que você precisa. Ou encaminhar para um colega que tem um raio-x. Você pode ir lá fazer? Ou eu posso ir com você? Enfim, a forma como vai ser. Só lembrando uma coisa. Esses equipamentos, eu fortemente sugiro que vocês tenham seguro. Quem não tem seguro e quiser uma indicação, eu tenho uma pessoa muito legal que trabalha com a gente já há muito tempo, que faz o seguro da H3 Odonto, da SERD e de todos os nossos equipamentos, inclusive o meu seguro de vida. Tá? Então, quem quiser uma indicação, não precisa ser na mesma cidade, né? Essas coisas não precisam ser presenciais, é muito importante. Agora, o seguro, ele vai cobrir quando quem está usando o equipamento é você do serviço ou algum funcionário seu de carteira assinada ou que tenha contrato, alguma coisa do tipo. Fora isso, vou emprestar a fulano, cuidado, porque se acontecer alguma coisa, o seguro não vai cobrir, aí sim o problema vai ser grande. Deixa eu ver aqui. Inessa colocando aqui, né, que o laser é muito utilizado em lesões de mordeduras em pacientes neurológicos. E acontece muito, os pacientes de Alzheimer, de Parkinson principalmente, né, quando a gente fala de idoso, mas também crianças, adolescentes, adultos sindrômicos ou com patologias mesmo neurológicas. E o laser entra em ação. Traumas de uma forma geral, traumas por tubo, por ventilação, traumas por mordedura, enfim, então o laser é realmente fantástico. Professora, onde eu consigo participar do seu grupo VIP? Me ajuda, Carmen. A Carmen vai entrar em contato com você. Tá certo, Valéria? Para você entrar lá. Manda o link para você entrar. Suelens, professora, passa o contato da pessoa do seguro. Fala comigo no privado, lá no Instagram, que eu passo para você. O nome dela é Mari Leite. Tá bem? Ela é ótima. Pode postar no grupo o contato do corretor. Pronto, coloco lá no grupo VIP. Quem tá lá no grupo VIP já vai receber. Carmen, faz favor de anotar pra mim essas coisas. Quero lembrar de colocar o telefone, tá certo? Realmente é importante, não sai caro. Não sai caro. A gente usou uma vez que foi justamente a caneta multiplicadora. Não me lembro se ela caiu no chão, já faz um tempão. E deu perda total. Não funcionou mais. E a gente recebeu um valor do seguro e com esse valor a gente complementou pouca coisa e comprou uma nova de uma outra marca, inclusive um pouquinho mais barata, porque essa primeira ela tinha a luzinha, era ótima porque tinha a luzinha, mas a gente já tinha recebido informações que quebrava mais, então a gente comprou de uma outra marca. E foi ótimo. Cobriu o custo todinho que a gente teve com o seguro. Então vale a pena demais, tá bem? Super indico para vocês. Então, equipamento de radiografia intrabucal. Realmente tem um custo maior, avaliar qual é o momento mais adequado para providenciar. E ele pode ser muito importante para quem faz, por exemplo, muita endodontia. Não trabalho com localizador apical, tal, faço muita endodontia, equipamento de raio-x para mim é muito importante. Inclusive, fica a dica, se você faz consultório, compra o equipamento portátil para usar no consultório também. Mas eu já tenho um fixo no consultório, tira, vende, repassa. E fica com o pequenininho que não ocupa espaço, que você pega em qualquer lugar e vai lá e usa, tá? Você pode colocar no consultório o portátil acoplado a um braço, acoplado, se você quiser, né? A um braço que vai na parede, no chão, e na hora que você for pro home care, você só tira e leva. Tá bem? Hoje, radiografia é permitido pela a vigilância, então é autorizado que a gente use equipamento de raio-x para boca, para radiografias intraorais. O que ele fala? Desde que seja inexequível a retirada, o transporte do paciente para fazer um raio-x. E, gente, nossos pacientes, eles recebem atendimento em casa justamente pela complicação que é levar eles para o consultório, imagina, para fazer um raio-x. E outra, para fazer raio-x intrabucal, quem já faz, coloca aqui a sua opinião, aqui nas linhazinhas. Quem já faz vai concordar comigo. Gente, fazer raio-x em paciente neurológico não é simples, não é para qualquer um. Às vezes esse pessoal de clínicas, de radiologia, às vezes não tem o manejo necessário,
tá? Tem que usar abridor de boca, tem que segurar o paciente, não tem aquela coisa de levanta um pouquinho a cabeça, vira mais, abre mais. É a gente, é ou não é? Quem já faz raio-x vai concordar comigo, é a gente que faz. É a gente, então tem que ter uma pessoa que saiba manejar. Hoje mesmo na universidade, pela manhã, era um pacientinho de síndrome, os meninos foram fazer a radiografia, me vieram com a radiografia que pegava só a incisão. Professora, não tem condições não, o paciente não abre a boca. Colocamos um abridorzinho de boca, colocamos a película lá embaixo, né? Trabalhamos com película lá, fizemos a radiografia e ó, deu super certo, tá? Então, precisa do manejo. Então, às vezes, por isso mesmo, é necessário que a gente faça, tá? Então, fica a dica aí de equipamentos de radiografias intrabucais não ser, a princípio, para a maioria das pessoas, o principal. Depende muito se você vai precisar muito desse equipamento. Lembrando que existem alguns locais que alugam esse tipo de equipamento. E aí, já que a gente tem... Eu falei agora equipamento e eu me lembrei dos meus alunos do online que me enchem o saco, me perturbam por causa do equipamentos. Como a gente tem um módulo só sobre equipamento, e toda vez eu falo equipamento, e me corrigiram. Disseram que é equipamentos. E aí eu perguntei, mas esse E tem um acento circunflexo? Tem não, professor. Então é equipamento. Não... Enfim, gente, equipamento, vamos seguir, senão a gente não termina hoje. Mas falando dos equipamentos de radiografias intrabucais, vamos falar também do localizador apical. Muita gente gosta, já usa no consultório para outras, né, para fazer os serviços do consultório. Então é uma possibilidade também, para quem está acostumado, de repente pode, em algumas situações, é sempre bom ter uma radiografia final, pelo menos, né, para ter certeza, mas algumas pessoas estão muito adaptadas e pode suprir a ausência dos aparelhos de radiografia em endodontia, tá bem? Ah, eu preciso falar dos equipamentos de sedação. Quem aqui faz sedação com óxido nitroso? Por que nitroso? Porque fazer sedação com medicamentos não exige coisas gigantescas. Fazer sedação com medicamentos, você precisa dos medicamentos, dos reversores, se for o caso, das seringas, enfim, dos equipamentos para um suporte, né, de urgência, de emergência, mas você não precisa de um equipamento grande, né? Quem faz óxido nitroso precisa do equipamento. E o equipamento, ele nada mais é do que um misturador. Como assim? Na hora que eu vou sedar um paciente com óxido nitroso, eu não posso usar só óxido nitroso. Se eu fizer isso, o paciente vai ter um treco. Hoje a gente sabe que para a gente sedar paciente usando também óxido nitroso, né, normalmente a gente associa com medicamentos, mas usando também o óxido nitroso, eu preciso ter pelo menos 30% de oxigênio. Então, 30% de oxigênio para 70% de nitroso. Esses 30% de oxigênio, pelo menos, pode ser 40%, pode ser 50%, pode ser 60%, aí vai diminuindo a quantidade de nitroso. Mas onde é que eu quero chegar? A gente precisa misturar esses gases. Na hora que o gás entra, né, que o paciente inala, esse gás está misturado. E quem é que faz essa mistura? O equipamento. Então, a gente tem um equipamento que é um tamanhozinho bom, vem numa malinha, é fácil de transportar. Existem outros equipamentos que, na minha opinião, não são tão fáceis de transportar. Então, quem está pensando em começar a enveredar aí por sedação, me chama depois no privado para eu dar as dicas. Lembrando que quem está comprando o misturador tem que comprar também os cilindros. Então, a gente compra o cilindro de oxigênio, o cilindro de óxido nitroso e tem que saber manejar, entender quando é que aquele cilindro está acabando, precisa repor o oxigênio, né? Enfim, mandar para... Eles trazem outro cheio, levam seco, enfim, toda aquela logística. Sem contar o transporte, que é uma delícia, né? Aquela coisa. O que é que a gente faz? A gente usa, Renatinha, o carrinho, né? Coloca os cilindros no carrinho, transporta para o carro e tem toda uma logística de como colocar, como transportar. No fim, eu até brinco com as pessoas, eu digo, gente, o óxido nitroso mudou a vida da H3 Odonto. Tá? Eu acho que hoje a H3 Odonto atua muito mais de perto nos pacientes, produz muito mais e lucra, acho não. Isso aí é números, são números, né? Que lucra muito mais, consegue oferecer muito mais atendimento aos pacientes depois que a gente começou a usar o óxido nitroso associado a medicamentos. É o mais importante para começar? Claro que não, porque o nitroso ele vai sedar.
Você precisa ter as coisas para tratar, para fazer a odontologia propriamente dita, os motores, enfim. Então a gente usa muito equipamento de sedação para fazer restaurações, para fazer extrações, para fazer trabalho de periodontia, né? Então aí a gente vai precisar, sei lá, talvez do ultrassom, não é muito comum nesses casos, mas o motor de alta, de baixa, enfim. Então, não é o mais importante, mas é algo que, se você puder trazer para o seu serviço, e aí lembrando que para usar o óxido nitroso, precisa estar habilitado. Então, tem que fazer um curso de habilitação em óxido nitroso, tá bem? Mas vamos seguir, porque depois do nitroso, deixa eu só colocar aqui para a gente não esquecer, com cilindros, né? Então, não é só comprar o misturador. Se você não comprar os cilindros, você não vai misturar nada, né? Então, tem que ter os cilindros. E é muito importante, o que eu fiz aqui? É muito importante que a gente saiba manejar direitinho os cilindros, fechar, usar as válvulas direitinho, porque a gente tá falando de gás, né? E o gás, ele não pode estar ali vazando. Muito bem, o oxigênio nem tanto, né? Mas o nitroso não é interessante. Tem alguns equipamentos que às vezes as pessoas me perguntam, mas isso é equipamento mesmo? Eu considero equipamento, vamos lá. Que são cadeiras, vou botar aqui, cadeiras, mochos, mesas. Professora, cadeira e mesa, eu até tinha ouvido falar que existia, eu já vi algumas pessoas postando, mas tem mocho também, tem. Tem uns bem simples, minha gente, que não tem nem rodinha, parece aqueles banquinhos de, sabe, banquinho de loja, assim. E outros têm rodinha, tem um encosto, aí são maiores, mais pesados. A questão é, quem vai trabalhar com cadeira, com mocho e com mesa, ou com algum deles, tem que ter em mente que está levando mais volume, é mais trambolho, é mais coisa que você está levando para casa do paciente, que você está levando, que você está trazendo. Aí tem a questão da ergonomia, do espaço no carro, da logística, de tirar, de colocar, né? Agora, é bom? Se você tiver ela lá, vai ser muito bom. Tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, especialmente para as cadeiras. Porque na hora de comprar a cadeira, e aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, a gente precisa levar em consideração a capacidade de receber peso. É assim mesmo que fala, de receber peso. Isso, vamos mudar esse verbo, tá muito feio. Capacidade de suportar peso, né? Estabilidade, acreditem, eu já soube de casos de pacientes que caíram, né? E aí, olha o perigo, né? Que a cadeira não é muito estável, muito levinha. Eu quero comprar levinha por causa da ergonomia, para não ficar carregando muito peso. E aí a cadeira vira. Então, assim, tem que ser uma cadeira que não seja muito pesada, mas que tenha uma certa estabilidade. Existem umas boas no mercado, que trazem um pouco dessa mistura, né? Suportam bem o peso, traz essa questão da estabilidade, não é tão difícil de transportar, então é outra coisa que tem que ser levada em consideração, facilidade de transporte. Posso indicar também, tá, gente? Eu particularmente não trabalho com cadeira, nem com mocho, nem com mesa. A gente já leva muita coisa e a gente se adaptou a trabalhar sem eles. A gente se adaptou a atender o paciente onde ele está. A gente também entende, eu acho que isso aí é uma coisa nossa, assim, de entender que é mais humano quando você atende o paciente no lugar onde ele se sente confortável, onde ele já está. Então, geralmente eu pergunto, ele se sente bem nessa cadeira? Doutora, ele prefere aquela. Leva para aquela, sabe? Então, normalmente a gente prefere ir de acordo com as preferências do paciente. Então, vê o paciente bem, tá? Mas não significa que quem usa cadeira não vê o paciente bem. Eu acho que tem algumas situações que eles vão dizer também, né? Quem usa, não vou usar essa cadeira nesse paciente, não. Esse paciente eu vou atender fora da cadeira, tá? Então, é uma escolha realmente. Então, considerar aí capacidade de suportar peso, estabilidade e facilidade de transporte. Mocho, eu praticamente não sento. Os dentistas que trabalham com a gente no nosso serviço, somos hoje 5, 6, todo mundo trabalha em pé, senta às vezes perto da cama, senta às vezes numa cadeira, no banco, mas no mocho não faz falta, seria um volume a mais, realmente desinteressante. Mesa talvez seja o mais interessante na minha opinião, mas é muito relativo isso daí, tá? Então tem mesas que você fecha, parece aquelas mesas de acampamento, de piquenique, são bem legais, tá? Não pesam muito. A gente sempre faz a logística com o que tem na casa do paciente, mas
cada um, como diz minha mãe, cada um com seu cada qual. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Cadê? Aqui. Se tiverem comentários, gente, se quiserem perguntar alguma coisa, a hora é agora. Vamos lá. Cadeiras, mochos e também mesas. Beleza. E aí, a diversidade tem outros equipamentos, né? Que a gente trouxe os principais, vai até o CAI, depois vocês contam para ver quantos são. Mas tem uma diversidade muito grande de tudo isso. Quando eu falo diversidade, eu não estou falando assim, porque tem motor, porque tem ultrassom, porque tem... Não. Dentro do ultrassom tem um monte de ultrassom. Dentro do motor tem um monte de motor, né? Um monte de equipo. Dentro dos tipos de cadeira tem um monte de cadeira. Dentro de... É uma diversidade muito grande. Que vai aí, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ajeitar para ficar bonitinho. Vamos lá. 2. Ó, vem no 3. Porque já teve o 2, né? Então, 1 é porque é tão bom. O 2, quais são? E o 3, diversidade. Diversidade de quê? De peso, de tamanho, de custo. O que mais? Deixa eu ver minha cola. De potência. Talvez vocês pensem em outras coisas. Então, na hora que a gente vai escolher, a gente tem que levar em consideração o peso, o tamanho, o custo, a potência, mas não só isso. Vamos falar sobre o que é que depende da nossa escolha. A escolha do equipamento ou do equipamento ou dos equipamentos, né? Vamos colocar um S aqui. Dos equipamentos depende de... Quem me ajuda? Vamos lá. Primeiro, público-alvo. Já falamos sobre isso. Quem é que eu vou atender? Eu vou atender só paciente oncológico. Poxa, equipamento não é o mais importante, né? Eu vou atender muito gestante. O que o gestante tem mais, gente? Gestante de risco ou não? Qual é a demanda maior da gestante? Periodontia, sem sombra de dúvida. Raio-X vai ser importante? Talvez eu precise em algum momento. Mas o que eu vou precisar mais na gestante talvez seja ultrassom. Perceberam? Questão periodontal está muito relacionada também aos pacientes drogaditos. Então, a gente entender quem é nosso público-alvo para entender quais são os procedimentos mais comuns, né? Mas não só isso, eu tenho que levar em consideração quanto é que eu tenho, ó, bufunfa, né? Quanto eu quero ou eu posso, as duas coisas, né? Às vezes eu posso, mas não quero. Posso investir. Eu tenho, às vezes tem alguns alunos que eu falo, olha, tem calma, não compra agora, veja direitinho. Não, professora, mas eu posso, eu quero começar já com o equipamento. Às vezes, o que é que acontece com quem compra logo? Vê que não precisa, vê que não é interessante para ele naquele momento, e aí vende. E quando vende, ele já está muito depreciado. Então, às vezes, é bom sentir o serviço, ver realmente se o público-alvo é aquele, se os procedimentos melhores são aqueles, ou até, se você puder, usar o equipamento de alguém para testar, para sentir, sabe? Para depois comprar. Eu, quando fui comprar meu equipamento de raio-x, como eu conversei com pessoas. Até o sensor. Eu discuti muito com o Guilherme, o colega lá do Porto Alegre, porque ele tinha acabado de comprar e o público-alvo dele é igual ao meu. Igual o nosso da H3 Odonto. Então, assim, ouvi-lo para mim foi essencial. Para eu discutir com ele, entender qual era o sensor melhor. Porque tem um sensor maior, um sensor menor, qual era o mais interessante. E nós acabamos comprando o maior. Não nos arrependemos. Realmente, assim, foi um tirinho certo. Muito bem, então, público-alvo, procedimentos, quanto eu quero ou quanto eu posso investir. Outra coisa importante, vou poder contar com um auxiliar. Presença de auxiliar. Vou poder contar com um auxiliar. Por quê? Porque o auxiliar estando comigo fica mais fácil de eu carregar as coisas, de eu montar e desmontar, porque ele vai estar fazendo aquilo e, na verdade, eu vou auxiliar ele naquele processo. Não é verdade? Então, a presença de um auxiliar é fundamental para saber também qual equipamento eu vou ter. Eu não tenho auxiliar agora, mas eu estou me organizando para ter daqui a pouco. Ótimo, então você já pode considerar aí a presença de um auxiliar. Outra coisa importante,
Nós, aqui em Natal, da H3 Odonto, nós atendemos em nossos próprios carros. Mas existem muitas pessoas que trabalham atendendo através de serviços, né, de Uber, 99, etc. e outros. E aí, nesses casos, eles precisam pensar duas vezes, né? Às vezes, tem motoristas que não querem que vocês coloquem, né, que a gente coloque equipamentos pesados, de rodinha, porque acham que depreciam o carro e, de fato, pode depreciar realmente, né? Então, às vezes eles não gostam muito dessa ideia e também a logística, ele fica tirando e colocando dentro de um carro que não é o seu. Porque o seu carro vai entrar na garagem do paciente, na maioria das vezes, né? Quem já assistiu outras lives nossas sabe o script que a gente usa para a gente saber se a pessoa tem a disponibilidade da garagem. Quando não tem, quem assiste também sabe o que a gente faz para que a gente possa entrar somente para tirar as coisas, para colocar, porque essa é a hora que acontecem, né, a maioria das coisas relacionadas à insegurança. Então, você estando no seu carro fica mais fácil de você entrar e sair. No outro carro, você vai ter que sair na calçada, esperar, colocar, isso chama muita atenção, é um risco maior. Então, tem que levar em consideração também se conta com transporte próprio. Anotaram? Quem não anotou, vai lá no grupo VIP que a gente passa tudinho para vocês, tá? Então, a escolha dos equipamentos depende principalmente do público-alvo e, consequentemente, dos procedimentos. Mas, claro, eu preciso muito de um laser, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Então, calma, vamos pensar num plano B. Vou usar o laser de alguém, vou me organizar para comprar logo em breve, enquanto isso eu não vou atender esse grupo, vou atender esse outro, tá? Então, quanto eu quero, quanto eu posso investir, se eu tenho um auxiliar, pensando nos equipamentos maiores, mais pesados, né, consequentemente, e se conta com transporte próprio, também pensando nesses equipamentos maiores e mais pesados. Vamos resumir? Vou botar aqui, resumo. Deixa eu olhar aqui para vocês. Cadê eu? Aqui. Perguntas? Contato do corretor já foi. Sabemos que nós, dentistas, sofremos com nossa má postura ao longo de anos. Tenho 33 anos de formado e sempre me preocupei com isso. Como trabalhar, entre aspas, sem ergonomia? Ilo, você tem 33, eu fiz quanto? Toda vez eu me confundo. Eu sou de 2003. 20 anos, né? Então, estamos aí um pouquinho mais da metade. E eu, mesmo com pouco tempo de formada, eu sofri muito com dor na coluna. Num tempo que eu fazia residência, eu estava em São Paulo ainda, lá no Hospital das Clínicas, fazendo residência. Precisei fazer acupuntura, Por quê? Porque ali eu já estava atendendo pacientes diferentes daqueles da faculdade, eu já estava indo para centro cirúrgico, então tudo doía, tudo incomodava. Eu vou falar para você muito sinceramente o que foi que mudou a minha vida. A atividade física, mas não é atividade física qualquer. Eu gosto de caminhar, então eu vou caminhar. Não, caminhar não fortalece. Precisa ser atividade de musculação ou algo muito semelhante. Algo que você fortaleça o core, que você fortaleça a coluna, né? Que você tenha uma estrutura boa. Falo pra você com toda a garantia, depois que eu fortaleci, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que todo dia, exceto quarta-feira, exceto amanhã, mas todos os outros dias, segunda a sexta, eu estou na academia. E eu optei para ter um dia só para dorsal. Realmente, assim, eu foco no dorsal. Foco no dorsal, que é para poder segurar. Hoje, outra coisa que eu estou fazendo que está me ajudando muito é fisioterapia. Eu faço LPF, faço outras atividades dentro da fisioterapia para fortalecer um músculo que existe aqui, que eu nem sabia que existia. Eu não vou lembrar do nome dele agora. Enfim, que ajuda a segurar, ela ensina você a fazer os atendimentos tentando manter a postura, então ajuda. Agora, realmente, esse sem ergonomia, a gente pode tirar as aspas, porque é sem ergonomia mesmo, né? A gente vai tentando chegar o mais próximo. Tô baixando demais a coluna, tô forçando, então vou me ajoelhar, coloca uma almofada embaixo do joelho, faz procedimentos mais curtos, porque tem isso também. Como os nossos pacientes de odontologia domiciliar, na maioria das vezes não suportam um tempo muito grande de atendimento, então são procedimentos mais curtos. Às vezes eu sofro em cirurgias, aquela cirurgia que demora um pouquinho mais, que eu termino ensopada, mais feliz. E aí incomoda um pouquinho, mas eu nunca fico com essa dor
durante horas, eu não vou para casa com dor, por conta da musculatura que está reforçada. Então, sinto lhe informar, Iro Bastos, que vai ter que treinar, vai ter que fortalecer a musculatura, tá certo? Vamos seguir. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí que eu vou só fazer agora o nosso resumo com 2 pontos importantes e volto para ver vocês, tá certo? Vamos lá. Resumão. Deixa eu ver aqui na minha colinha, resumão. 2 pontos. Primeiro, não há equipamento ideal. Não há equipamento ideal. Se você veio até aqui me ouvir achando que eu ia te dizer compre tal equipamento, você estava equivocado, tá? Porque não existe o equipamento ideal. Como eu disse, todo mundo que me pergunta qual é o ideal, eu devolvo com um monte de pergunta, porque a própria pessoa vai conseguir definir qual é o ideal para ela. E digo mais, para ela naquele momento que ela está vivendo. Aquele momento que o serviço dela está vivendo. Então, para a H3 Odonto, em determinado momento, o equipamento ideal foi tal. Hoje é outro. E talvez daqui a pouco seja outro. Então, não é só o ideal para você e o ideal para mim. É o ideal para você em diferentes momentos do teu serviço, enfim, da tua atuação profissional, tá? Então, não há equipamento ideal. E sim, o mais interessante para o seu serviço em determinado momento. Então a gente está sempre mudando, a gente está sempre melhorando, né? E é normal que a gente mude de equipamento, que o equipamento depreciou, às vezes não está mais nos atendendo, a gente passa para frente, vende, compra um novo e assim a gente vai. Consultório também. Mas no domiciliar, especialmente, os equipamentos eles sofrem mais depreciação por causa do transporte, por causa do calor, né, da trepidação, muitas vezes. Então, a importância, e eu já chamo atenção para um outro ponto, a importância da manutenção. Essa semana mesmo a gente está mandando um equipamento nosso para São Paulo, para fazer uma revisão, para fazer resolver um problema que ele deu. Enfim, tem que estar sempre, né, fazendo manutenção. Encontrou um defeito pequenininho que seja, já resolve logo antes que a coisa fique maior. Outra coisa, o ideal é conhecer bem as necessidades. As necessidades para identificar o que melhor se adapta. Então, às vezes, quem está começando acha que já identificou bem as necessidades, mas só vai ter certeza absoluta de que está certo, de que ele realmente fez a escolha certa, quando ele começar a atender. Ele começar a atender e fazer, realmente é isso aqui. Deixa eu voltar aqui para você. Voltei. Então, quando ele começa a atender, é que ele começa a ver que realmente, olha, era aquilo mesmo que eu estava pensando, ou não. A professora tinha razão, não era bem isso que eu estava pensando. Não é esse grupo que é o meu foco, não é disso que eu preciso. Gente, cuidado, a gente compra um equipamento hoje, amanhã vai vender, perde muito dinheiro. Então, a gente tem que realmente estar muito certo. E existem equipamentos muito bons no mercado, mais onerosos um pouco, menos. Então, assim, é só identificar as suas necessidades. E aí, de novo, vou colocar a colinha lá no grupo VIP. Tem um colega pedindo aí também XXYY. Isso é lá o nome de gente? Fala pra gente seu nome, né? Tá perguntando aí como participar do grupo VIP, Carmen. Ajuda ele, por favor. Se você puder colocar o link aqui. Eu não sei se o link aqui é clicável, né? Se você colocar, mas procura falar com ele aí. Ou então, chama a gente no Instagram, de novo, no privado, que a gente passa o link para vocês. Quem não fez print ainda e divulgou no seu Instagram que você estava aqui comigo, falando sobre equipamentos, discutindo sobre equipamentos, aprendendo sobre odontologia domiciliar, não perde tempo, faz isso agora, gente. Professora, por quê? Porque é importante para você, você quer que a gente te marque, né, para mostrar que a gente estava aqui? Quero! Isso para mim é muito importante, que as pessoas saibam que eu estou aqui, que a gente está divulgando odontologia domiciliar, que a gente defende essa causa, a importância disso tudo, que tem um monte de gente aprendendo junto com a gente. Importantíssimo. Mas muito mais importante para você.
que vai lá colocar no Instagram para as pessoas, para os seus colegas, aqueles colegas que amanhã vão estar numa mesa de bar com você, que amanhã vão estar conversando com você no shopping, sei lá onde, que falam, eu vi que você estava estudando isso, você está atuando agora com paciente de domicílio, como é isso? Então, faz o print e divulga, mas marca a gente também, para ser bom para todo mundo, tá bem? A Carmen está dizendo aqui que vai mandar o convite, né, para algumas pessoas que ainda não estão no grupo VIP. Quem não tá, gente, é só falar. Muito bem, terminamos, 9h10 da noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida que venha a surgir, por favor, não hesitem em nos chamar. Instagram, WhatsApp, Facebook, o que vocês quiserem. Facebook eu uso menos. Mas Instagram, o WhatsApp, meu número de WhatsApp é totalmente aberto, todo mundo tem. Chama pra gente discutir, chama pra gente ajudar você, tá bom? Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso online de odontologia domiciliar e estamos também com as inscrições abertas para o curso presencial de odontologia domiciliar que vai acontecer aqui em Natal em setembro de 2023, na 7, 8, 9, acho que é isso, né? Pega o feriado aí, 6, 7, 8, alguma coisa assim, de setembro, onde a gente vai ter o momento tete a tete, onde a gente vai ter aquele momento para fazer atendimento junto, para discutir os casos juntos. Tá bem? Esse é um assunto que eu gosto bastante, os equipamentos. Eu realmente, assim, eu foco, eu gosto de estudar isso. Então, no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre presente. Contem comigo, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Boa noite.